Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um dia do Desafio A Semente, o desafio que vai te fazer florescer na nutrição materna infantil. Bem, se você não me conhece, eu sou Carolina Buquelque, nutricionista, sou criadora da Atitude Nutrição. E entre os dias 13 e o dia 25 de outubro, eu estou promovendo aqui pelo Instagram o Desafio A Semente. Então, você que está entrando por aí, já estou vendo, olá, Nutrigia, Naila, Andressa, Lê, vai mandando o nosso código para eu saber que você está acompanhando a gente aqui durante todos esses dias do desafio, certo? Olha só, quero contar para vocês que Semana NutriKids está com as inscrições abertas. Então, quem ainda não se inscreveu, depois vai lá no link da bio para poder se inscrever e participar. Porque a Semana NutriKids não acontece aqui pelo Instagram, ela é num site fechado. Lá a gente vai partir para aulas mais profundas, vai ter acesso a ferramenta, materiais para vocês poderem baixar também, certo? Bem, vamos lá. A gente vem falando desde o dia 1 aqui do desafio sobre plantar a semente aí na sua carreira e fazer florescer. Já conversamos sobre alguns assuntos e o que eu reservei para hoje é um assunto que eu sei que dentre os monstrinhos que se cria aí na cabeça de vocês, esse é um deles, que é paz. Medo do que os pais vão fazer, medo do que os pais vão falar, do que os pais vão achar. Ou quando não é medo, é assim, os pais não apoiam, eles não me ajudam. Eu vou lá e recomendo, explico, eu não sei o que é que eles querem fazer com essas crianças. Vocês passam por isso? Vocês têm dificuldade? Quem aí já atende? Aliás, me conta, você já atende? Sim ou não? Coloca sim, atendo, não atendo. E me conta, você sofre dessa dificuldade com os pais? Manda assim uma mãozinha levantada para eu entender um pouquinho mais sobre isso. E é engraçado, né? Porque a gente tem aqui centenas de alunos na Atitude Nutrição e sempre que eu rodo pesquisa, sempre que eu vou fazer mentoria, ou a gente vai entrar numa aula ao vivo, ou as próprias conversas nos nossos grupos, né? Eu percebo que a grande dificuldade inicial que existe é esse: como eu vou fazer para lidar com os pais? Tudo bem, me falta às vezes até uma estratégia ali, uma ferramenta, uma parte lúdica para trabalhar com essa criança, mas eu vou e aprendo isso. E ainda assim a minha insegurança com os pais continua grande, né? Eu sinto que isso acontece com muitas nutris e para mim isso era o que pegava, aliás, né, antes de começar a atender, porque eu já trabalhava com crianças. Então, para mim, lidar com a criança era relativamente fácil, eu gostava já, né? Já fazia isso há algum tempo. É claro que tem uma diferença grande de quando a gente está trabalhando na escola com um grupo de crianças e a gente vai partir para um atendimento individual focado na necessidade daquela criança. Não estou falando mais do grupo, né? Estou falando ali de trabalhar com todas as necessidades individuais. Mas o ponto é que eu sentia de verdade medo de como lidar com esses pais. Será que vão me julgar? O que será que eles vão dizer? O que será que eles vão achar? Será que eu realmente, né, vou saber indicar o melhor caminho? E aí o que eu preciso dizer para vocês, gente, é: quando o pai procura a gente, eu demorei um tempo para entender isso, mas às vezes nós criamos alguns monstros, né, que são nós mesmos que fazemos. Quando os pais vão procurar por um profissional para atender o filho deles, e eles decidem por você, eles vão lá e agendam com você, eles marcaram uma consulta com você. Eles estão te dando um voto de confiança, de que eles acreditam na sua capacidade. Eles não estão indo lá assim, tipo, vamos ver se essa nutricionista realmente sabe. Não, eles estão indo com um voto de confiança, depositando em você, né, as moedinhas da confiança dele, porque ele está levando ali para você o bem mais precioso que ele tem. Então, a gente precisa, na verdade, mandar esse medo desses pais embora, de que eles vão falar, do que eles vão achar e tudo mais, e entender que eles estão ali pedindo ajuda, sabe? Às vezes é ajuda para começar as primeiras comidinhas do filho, é ajuda com uma criança que não come, é ajuda com uma criança que está precisando aprender mais como fazer uma distribuição aí dos alimentos na casa. E é assim, né? É sempre da criança. Eles sempre chegam com essa fala eu preciso de ajuda para o meu filho comer. Mas a gente, enquanto profissional, sabe que tem muito por trás. Que, na verdade, esses pais, os estudos, hoje deixam bem claros, né? Eu até estava gravando uma palestra para um congresso esses dias e coloquei os artigos lá e tudo mais. E vários artigos que apontam grandes pesquisas
que os pais, os filhos, né, são reflexo da alimentação desses pais também. Então, se a gente sabe disso enquanto profissional, mas a gente escuta, olha só, tô te levando meu bem mais precioso pra você resolver aqui comigo alguns problemas que ele tem. Eu sei que o que eu vou precisar enquanto profissional é começar a jogar ali, todo mundo junto, né? Todos os pais, mãe, se tiver mais de um filho, os irmãos, eu vou precisar juntar todo esse pessoal comigo num grande time, onde eu vou trabalhar, né, para que a criança tenha sucesso. Mas eu sei que todo mundo vai precisar fazer movimentos juntos. E aí, gente, pra gente conseguir fazer, sabe, essa junção, eu falo que é necessário que a gente ouse, que a gente faça diferente, que a gente saia da tal da caixinha, sabe, e faça diferente, que não fique no tradicional. E aí, justamente por conta desse ousar, a nossa frase de hoje é: se você vive de passado, está fadada a não florescer. Se o girassol, quando está dando lá os seus primeiros brotinhos, né, saiu o primeiro brotinho, saiu a primeira folhinha, se ele ficasse só pensando, não, preciso ser semente, eu precisava ficar como semente, eu tenho que ficar fechada, não posso colocar essa folhinha aqui agora para fora, nem a próxima, não, um broto de flor saindo, não posso, não dá para florescer. Se ele ficasse assim, preso no passado, no que ele era antes, que era aquela semente, ele não floresceria. Ele começa a se abrir para o novo. Então, ouse fazer diferente. Se o caminho que você tem tomado, se o que você tem aplicado não tem surtido resultados, ouse fazer diferente. Existe um texto do Rubem Alves, né, talvez vocês conheçam, que eu adoro, que fala sobre milho de pipoca que não passa pelo fogo, né, não se transforma. E que a pipoca, quando ela está lá dentro da panela e ela começa a ser exposta, o milho de pipoca, ele começa a ser exposto a um grande calor, né, ali do fogo, e começa toda uma movimentação e algo que ele não estava acostumado, e ele tenta se fechar, se fechar, se fechar, se fechar, se fechar, ele está, na verdade, resistindo ao que está acontecendo, aquele fogo, que para ele naquele momento é um problema, né, porque ele não sabe o que está por vir. E aí, aqueles milhos de pipoca que decidem estourar, quando eles estouram e se transformam na pipoca, muito mais macia, possível de ser, né, de servir para as outras pessoas, ele percebe que, nossa, foi necessário passar pelo fogo, mas sempre tem milho de pipoca que continua lá, o tal do piruá, que por mais que esteja no fogo, não estoura, porque não está aberto para isso. Então eu quero que vocês sejam nutricionistas dispostas a florescer, que independentemente, sabe, da situação, vocês saibam que vocês estão construindo o caminho. A gente falou aqui das suas metas de longo prazo na carreira. Se vocês estão aqui comigo em plena sexta-feira, eu tenho certeza do compromisso de vocês, né? Então, olha só, gente, quando a gente vai sendo exposta a algumas situações, às vezes um pouco desconfortáveis. Nossa, eu não me sinto ainda 1000% segura na hora que eu sento na frente de uma família. É uma ação de fogo, né? É desconfortável às vezes pra mim. Mas se eu decido ir lá e decido dar espaço para esse explodir, e nosso explodir, no caso, seria o florescer, da gente ir lá e dar o nosso melhor, trazer aquele conhecimento que a gente tem para não encharcar o terreno, colocar isso ali para as pessoas, sabe? Levar para as pessoas que estão na minha frente, mãe, pai, criança, esse conhecimento de maneira simples, fazendo aquela parte da pergunta e resposta, para eu conseguir ir conduzindo toda uma conversa onde eu entenda realmente quem são aquelas pessoas. Nossa, eu tô, florescendo, tô explodindo, né? Então, gente, é muito importante que vocês ousem fazer diferente. Não fique só naquele negócio de recebe a família entra, você se senta, e aí, de repente, você pega a sua anamnese, aí você vai lá, faz um tanto de pergunta. Qual a idade da criança? Como foi o dia de parto? Foi amamentada? E a introdução alimentar? Aí você só faz pergunta, né? Mala, olha na cara da pessoa. Faz assim, pergunta, anota, olha, anota, a criança ali, você nem tá falando com ela.
E aí você não ousa fazer diferente, porque qual é o protocolo? Receber, fazer a anamnese, recordatório alimentar, fazer a antropometria, o exame clínico, dar o diagnóstico nutricional, dar tchau e falar, a gente se encontra daqui uma semana, 15 dias, ou enfim, quem não se encontra daqui uma semana, te mando no e-mail as orientações, deixa eu tirar suas dúvidas e acabou. E, gente, se isso surtisse efeito, de verdade, a gente não tinha problema de saúde pública. Ao meu ver, né? A gente não teria. Porque tem muitas profissionais boas, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe como fazer um diagnóstico nutricional, como fazer um cálculo de cardápio. Mas às vezes a gente não ousa fazer diferente, a gente quer ficar lá, piruá, fechada, brotinho, né? Sem espaço para florescer. Então eu preciso de mais, eu preciso trazer mais. Sempre, sempre, sempre. Lembrando de não encharcar terreno. Eu vou aprendendo mais, eu vou fazendo mais, eu vou trabalhando para isso. E, de certa maneira, o que eu sempre preciso é trago novidade, aplico, eu entendo, eu sento na frente da família e eu entendo o que é que eles estão precisando, certo? O meu som tá abafado, passou um comentário que o meu som tá abafado. Hoje eu tô sem microfone. E aí, tá no microfone? A equipe tá aqui, tá no microfone. Ai, gente, é porque o meu microfone caiu. Tudo bem, ó. Eu vou prender ele aqui por fora, não vai ficar muito bonitinho. Desculpa aí, hein? Achei que eles tinham trocado o microfone, mas tá ok. Vamos lá, agora o áudio melhorou. É que o áudio, gente, eu deixo preso assim por dentro pra ficar bonitinha, né, no vídeo aqui. Aí ele foi embora e eu não vi. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Vocês já são de casa, né? Não preciso de sentir vergonha com essas coisas. Vamos lá. Bem, então a partir do momento que eu desejo inovar, que eu desejo trazer essa parte de diferenciação, de inovação, eu vou começar falando, explicando aqui para vocês como é que a gente pode fazer isso lidando com os pais, tá? Alguns insights para que vocês possam aí levar isso pro dia a dia, do atendimento de vocês, da rotina de vocês. Olha só, quando a gente vai fazer um atendimento, ao meu ver, que é inovador, a gente está falando do primeiro ponto, que é não ter o foco em mim, no profissional. O que a gente aprende, geralmente? Que eu preciso coletar os dados, eu preciso ir lá fazer as aferições, eu preciso fazer o diagnóstico nutricional, eu preciso fazer a prescrição, eu preciso fazer a orientação, eu. E é verdade, você precisa fazer, né? Não tudo isso, dependendo de como você conduz o seu atendimento, mas você precisa fazer muitas coisas no atendimento. Só que esse foco, ele não tem que ficar no seu umbigo. Tudo isso que você faz pelo pai, pela mãe, pela criança. Então, o nosso foco é escutar essa família. Esse é o primeiro. E para isso, início de atendimento, eu ensino sempre, né? Eu falo isso para as alunas e tudo mais. A gente trabalha no coaching nutricional infantil, inclusive falando que no começo, na hora que a gente vai fazer o atendimento, a primeira coisa que a gente pergunta é: o que é que esses pais esperam da gente naquele atendimento? Porque na sua cabeça, pode ser que eles queiram um plano alimentar, mas na cabeça deles, pode ser que eles queiram entender simplesmente como fazer a criança comer. Às vezes também tem pais que chegam falando que eles querem um plano alimentar, mas na real, o que eles querem é entender como os filhos têm que comer. Nossa, Carol, então nem sempre o que se fala é o que se quer? Nem sempre o que se fala é o que se quer. E por isso a gente precisa observar muito, né? Criar toda uma atenção durante o nosso atendimento do que está sendo dito, a gente fazendo perguntas e validando o que a gente está falando ali com a pessoa, se ela está entendendo. Inclusive hoje estava falando com uma das alunas de uma das nossas turmas, e ela falou que durante o atendimento, assim, ela foi conduzindo, mas ela ficou com uma sensação de que tinha faltado alguma coisa. Sabe assim, quando você sai com aquela sensação que teve algo que não encaixou? E aí ela foi falar com essa mãe depois, no pós-consulta, que eu ensino e tudo mais. Aliás, se você não faz pós-consulta, eu recomendo que faça, que inclua aí na sua rotina. E aí ela foi validar se realmente estava entendido o que ela tinha falado. E não estava. Isso é muito importante que a gente crie, né, a habilidade de perceber. E só cria isso quem está atendendo. Só cria isso quem decide jogar as caquinhas fora, quem começa a se divulgar, quem não tem vergonha de ir lá e fazer acontecer.
Quem sabe que sabe o suficiente para hoje, mas que para amanhã precisa saber mais, entende? E aí ela marcou uma conversa com essa mãe e falou, não, então tá bom, vamos conversar aqui, 5, 10 minutinhos hoje à tarde para eu te explicar melhor isso. E foram conversar e provavelmente devem ter resolvido a questão que ficou ali na dúvida para aquela mãe. Então entendam, quando a gente vai começar um atendimento, pergunte o que é que vocês esperam de mim. E não simplesmente escute e use aquela postura do atendimento que é focado no profissional, onde a gente pega e simplesmente escuta e escreve no papel, mas escute além dos ouvidos, né? Olhe para a pessoa, será que ela está falando isso mesmo? Perceba isso. Porque se você sentir que não está, você pode usar perguntas para conduzir de uma maneira diferente, que são as perguntas poderosas, perguntas de coaching nutricional infantil, né? São perguntas que a gente traz para essa família para dizer, olha só, eu quero entender melhor, né? O que é que você está me dizendo? Deixa eu perguntar, o que mais você tem para me falar sobre isso? E o que você já fez que deu certo? Ah, você já pediu isso em outra consulta de nutricionista, mas não adiantou? E por que você quer isso de novo? Você já teve um plano alimentar em mãos, não conseguiu pôr em prática, mas você está me dizendo que espera um plano alimentar atualmente de mim. O que é que você acredita que vai ser diferente nesse momento? Porque às vezes a pessoa ela está tão focada de que o que ela quer, né, é aquele padrão nutricionista conhecido, vai lá, pega um cardápio e vai embora, que ela não consegue nem expressar de verdade. Por isso que a gente tem que ter essas habilidades de conversas, né? Essas perguntas de perguntar o que mais, de conseguir expor a situação. Você está me contando isso. É isso mesmo que você está dizendo? Isso faz sentido? Você trazer essas perguntas para os pais ajuda muito no teu entendimento. E aí o foco para de ser você, mas é você conduzindo, é claro, né, enquanto profissional, e entendendo melhor a situação. Faz sentido? Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, já aproveita para me ajudar aí a divulgar a live. Pega aqui, o aviãozinho aqui embaixo, envia para suas colegas nutricionistas, já manda com a mensagem assim, sexta-feira, agora não é hora de descansar, é hora de estar no desafio A Semente para Florescer. Vem com a gente. Bora? Manda aqui, no aviãozinho. Assim o Instagram entende, né, que a gente está levando um conteúdo que é aí de valor para vocês. Bem, então, conseguimos começar ali com os pais fazendo essa pergunta. Outro ponto importante nesse início de relacionamento com os pais é o acolhimento. Então eu falo, aqui você pode me contar tudo o que você quiser, eu não vou ficar julgando nada do que você me falar, avaliando se você tá certo ou errado, né? Não tem apontamento de dedo aqui. Eu quero que você seja super franco comigo de tudo que você faz. Aí eu já até dou uns exemplos, sabe? Se come batatinha frita, hambúrguer, refrigerante, pode me contar tudo sem problemas nenhum. Porque assim, entendendo realmente o que está acontecendo aí na tua casa, eu posso ajudá-los. E essa é a intenção. Porque aí você torna o ambiente mais leve. E olha como a Carol de antes do coaching nutricional infantil não entendia isso. O que a Carol queria? A Carol queria simplesmente apontar o dedo na fuça dos pais e falar assim, quem é que compra? E eu sei que muitas vezes é isso que vocês querem fazer. Mas quem é que compra? Uai, se você não comprar, ele não vai ter. Mas, gente, vai muito, mas muito, o buraco é muito mais embaixo, é muito além de quem é que compra e quem é que não compra, né? A gente decidir ou não comprar um alimento vai envolver uma série de fatores. Eu compro hoje para o meu filho porque eu não tive na infância. Eu compro hoje para o meu filho porque eu já privo, às vezes, ele da minha presença 8 horas por dia, porque eu trabalho, ele passa o dia inteiro na escola. E aí, eu não quero também privá-lo desse alimento. Eu compro porque eu cresci ouvindo que é isso que criança come. Criança gosta disso mesmo. Se eu não der isso, ele não vai comer nada. É melhor comer isso do que comer outras coisas. É, né? Aí o pessoal falando, poxa, é verdade. E é claro que esse sentimento que vem pra fora, de você querer botar o dedo na fuça e falar, dar um sacode nos pais, olha o que você está fazendo. Eu sei, gente, eu sei. Quando eu faço os meus atendimentos, às vezes é isso que eu quero fazer.
Esse sacode que às vezes a gente quer dar é porque você, assim como eu tenho certeza, você quer o melhor das crianças. Você quer levar esse melhor para as crianças, né? Só que levar esse melhor para as crianças significa, primeiro, acolher essa mãe, acolher esse pai, dizer, ó, aqui comigo é um ambiente seguro. Deixa eu entender toda essa situação. Como é que era na sua infância? Se você, imagina, se eu estivesse aqui, se eu falasse pra você, você tá proibida de comprar, por exemplo, nuggets pro seu filho. Como é que você se sentiria? Porque aí eu começo a entender coisas que estão mais profundas. E quando eu entendo isso, eu consigo trabalhar melhor. Faz sentido? Então a gente, enquanto profissional, também tem que tomar cuidado para não deixar esses sentimentos que afloram na gente até criar uma relação de distância com aqueles pais. De, sabe, sentir... Eu já ouvi em questionário que eu rodei, assim, com profissionais, de tipo, às vezes eu sinto raiva dos pais. Como é que a gente pode fazer um bom atendimento para criança se eu sinto raiva de quem cuida dela? Opa! O que significa essa raiva? Essa raiva significa que eu tô tão comprometida com aquela criança que eu chego a sentir esse sentimento dos pais. É isso mesmo que eu quero sentir? Não. O que eu quero sentir é a satisfação de ver esses pais mudando. Então eu vou trabalhar para isso, né? Vou me colocar aqui do lado deles. E aí é importante dizer que acolher, né? E não julgar não significa passar mãozinha na cabeça e falar, ah, tá tudo bem, já que você não teve na sua infância, compra tudo que você quiser pro seu filho, compra o danoninho, compra chocolate, compra o salgadinho, compra tudo que você quiser, tá tudo bem. Não é isso, porque esse não é o nosso papel profissional, não seria nada responsável, inclusive. Poxa, Carol, então como fazer? Como é que trabalha? Acolhimento, ao mesmo tempo que deixa claro para essas famílias que às vezes os caminhos que eles estão tomando não são realmente os que seriam mais adequados para a saúde daquela criança. Primeiro, tem pessoas que sequer sabem, tem famílias que sequer sabem que estão fazendo o que estão fazendo, às vezes elas nem percebem. Já é rotina. Às vezes elas nem... Quando eu pergunto, mas por que você compra isso pro seu filho? Não sei. E aí quando a gente traz as perguntas poderosas novamente, coloca eles para pensarem, para refletirem, e não sou eu dizendo, mas sou eu perguntando, por exemplo, como foi na sua infância? Eu gosto muito de usar esse exemplo do como foi na sua infância, porque isso foi algo que aconteceu na minha casa e eu vejo se repetir na casa de muitas pessoas, né? De, às vezes, atendimentos onde eu conheço famílias que, quando eram crianças, a família não tinha uma condição social tão boa, então eles não que passassem fome, né, assim, mas eles eram privados de ter algumas regalias da época, principalmente aquelas coisas que apareciam, sabe, em TV, né, de propaganda e tudo mais. E aí agora eles conseguiram ascender socialmente, têm essa condição financeira e querem dar isso para os filhos. E aí, isso na verdade eu tô tentando curar algo que aconteceu lá atrás. Eu tô tentando não fazer ele sentir aquela vontade que eu sentia. Mas primeiro, as necessidades dessa criança são outras, né? Então, quando a gente consegue, às vezes, deixar isso claro para os pais, que eles olham e falam, é verdade? Nossa, faz muita diferença. Mas o ponto é, quando a gente trabalha com coaching nutricional infantil, eu não vou lá e falo assim, olha, você dá esse danoninho para sua criança porque você não teve. Mas eu começo a fazer perguntas que deem tempo dele refletir, me contando, para ele mesmo perceber. Ele mesmo perceber. Quando a gente vai conduzindo um atendimento onde o próprio pai, a própria mãe vai trazendo pra gente essas respostas, nossa, muda muita coisa, porque não sou eu mais falando, é assim. E aí quando a gente faz, eu sempre gosto de fazer esse dedinho, né? Apesar de que a gente não faz o dedinho na hora que tá falando, mas é como se fizesse. O que acontece? Quem tá do outro lado recebe de uma maneira mais reativa. Se eu pego, por exemplo, a Bianca e falo assim, olha Bianca, você não tá fazendo o que devia estar fazendo para florescer na nutrição materna infantil. Tá errado isso que você tá fazendo. O que a Bianca vai fazer? Não, lógico que eu tô fazendo, tô dando o melhor de mim. Como assim? Quem é você para falar que eu não tô?
Agora, se eu começo a trazer perguntas para Bianca refletir, Bianca, como é que tá? Conta pra mim, você tá fazendo evento aí pela sua região? E você tá fazendo post nas redes sociais, vídeos, lives, tá fazendo divulgação? Bianca, você já viu parceiros? Você já buscou uma família para aplicar uma ferramenta aí que você aprendeu? Aí ela vai falando, não. Aí eu posso perguntar, e você acredita que é possível conseguir florescer na nutrição materna e infantil se você não está cuidando dessa parte da divulgação, como você me disse? Aí é a hora que ela fala assim, Carol, acho que não, né? Entende? Quando a gente fala de uma condução de atendimento com perguntas poderosas, com coaching nutricional infantil, principalmente nessa parte direcionada aos pais, é fazê-los perceber onde estão as pequenas falhas. Onde é que a história, sabe, não cola, não fecha? Porque, gente, paguei a nutricionista. Fui lá, dei pelo menos R$150 na consulta. Eu espero que todo mundo aqui esteja cobrando no mínimo isso, que é o mínimo dos sindicatos, né? Dependendo da tua região, eu sei que tem uns que são mais caros, 172, 190 e pouco, acho que tem uma região que é 198, mas o mínimo da tua região. Então, ela foi lá, ela poderia fazer o que ela quisesse com aqueles R$550, comprar uma blusinha e jantar com o marido, sei lá, podia fazer qualquer coisa. Mas ela foi e pagou para ser atendida por você. Será que ela não quer mudar mesmo? Por que será que ela fica patinando? Que ela não consegue, na hora que você dá a orientação, dá a prescrição e ela volta no outro atendimento, ela não conseguiu pôr em prática? Falta de vontade? É isso que a gente fala, né? Faltou vontade. Foco, força e fé. Do mesmo jeito, às vezes, que a gente quer falar isso para emagrecimento, a gente quer falar para a mãe, foco, força e fé. Gente, se fosse fácil, elas não precisavam da gente. O robozinho fazia. O aplicativo calculava o cardápio, ia lá, saía um tanto de orientações e pronto, estava feito. Entende? Agora, quando eu, enquanto profissional, resolvo ousar, resolvo inovar e começo a trazer um olhar muito mais amplo sobre o que envolve a alimentação da criança, porque a alimentação da criança nunca é só sobre a criança, mas é também sobre os seus pais, aí eu consigo ter resultados melhores. E lembra que um cliente com resultados, uma família com resultados, vale 5 vezes mais do que a venda. Então, se eu tenho ferramenta, se eu tenho técnica, se eu tenho estratégia, se eu tenho escuta ativa, se eu consigo conduzir uma conversa com esses pais para levá-los a realmente agir, se movimentar e fazer o que eles precisam fazer pelas suas crianças, eu estou, na verdade, cuidando daquela criança e com certeza cuidando de muitas outras, porque aí a indicação começa a acontecer, porque um cliente satisfeito vale muito. Entende? Bem, falar para vocês aqui sobre as diversas técnicas que existem é meio que impossível, porque não dá tempo e a gente precisa de aprofundamento. Lá no Coaching Nutricional Infantil eu ensino isso, mas eu quis trazer para vocês uma ferramenta para vocês entenderem como é que funciona. Essa não é uma ferramenta que vai estar na Semana NutriKids. Na Semana NutriKids eu vou dar uma outra, que é uma ferramenta para trabalhar com crianças. Eu quero que vocês entendam a dinâmica da ferramenta para perceberem como é que a gente conduz essas questões de comunicação com os pais e também de como vocês não precisam ficar presas a serem uma impressora de cardápio. Ontem, o que mais rolou na live de ontem foi o pessoal perguntando de plano alimentar, como fazer plano alimentar. E eu, sinceramente, acredito que essa não é a pergunta certa para ser feita. Ao meu ver, em vez de perguntar como fazer o plano alimentar, a pergunta deveria ser: como é que eu dou resultado para as famílias? Como é que eu ajudo eles a terem resultado? Não faz sentido? Por quê, gente? É o que a gente quer quando a gente busca um profissional. Quando você busca um profissional, você quer que ele te dê resultado. Você quer uma mudança, né? Só para deixar esse insight aí para vocês, que depois eu fiquei bem pensativa. Eu gosto de, sabe, a gente fazendo do mesmo jeito que eu falei que com os pais, que lá no começo a gente precisa ir colocar as expectativas iguais, é que eu também quero colocar a expectativa com vocês. O que vocês precisam olhar é o foco no resultado. E por que eu falo isso? Porque eu e diversas alunas já conduzimos acompanhamentos com crianças sem sequer fazer um plano alimentar e tivemos maravilhosos resultados.
Por quê? A gente estava focado no resultado, não estava focado aqui, ó, no umbigo. Ai, tenho que fazer plano alimentar porque eu sou nutricionista, aprendi que tem que ser assim, vou viver sempre assim, né? Síndrome de Gabriela. Nasci assim, morri assim, vou ser sempre assim. Então, não. Eu ousei fazer diferente e entender que talvez para algumas famílias ali o plano alimentar sequer cabia. Não era o que eles precisavam. Quando a família precisa, a gente faz. Se a família não precisa, a gente não faz. Por quê? Meu foco é na família, não em seguir um protocolo. Faz sentido? Sim, se faz sentido, manda aí o nosso código e ó, manda para as amigas que hoje o pessoal quer ir pra balada, não tá aqui, vão perder a live. Depois, gente, aí o pessoal fica assim, ai, não floresço, ai meu Deus, não vem na live. Vocês que estão aqui estão de parabéns. Ó, ixi, vai ficar um pouquinho distante, né? Mas tudo bem, a ideia, na verdade, é eu mostrar para vocês a ideia, o raciocínio em si, tá? Lembra, alguém vai ganhar esta ferramenta ao final da live, inclusive, né? Essa é uma ferramenta que está na formação em coaching nutricional infantil. E lá eu ensino como utilizá-la e tudo mais. A ideia aqui, que eu quero trazer para vocês para a live, é como pensar diferente, como fazer diferente, tá certo? Então foca na ideia para vocês conseguirem levar isso para o atendimento de vocês. Bem, vamos lá. Essa ferramenta, eu vou trazer ela aqui um pouquinho mais perto, só para vocês conseguirem ver. Ó, vou colocar assim para vocês conseguirem dar uma olhada. É a roda de educação alimentar de pais para filhos. As rodas, elas são uma ferramenta muito conhecida no universo do coaching. Então, são rodas que servem para a gente fazer avaliações. Tanto pode ser o profissional conduzindo a avaliação, quanto a família, né, fazendo uma autoavaliação. Dentro dessa autoavaliação, qual que é a ideia dessa ferramenta? A roda da educação alimentar de pais para filhos levanta 12 pilares que eu fui mapeando aí conforme eu fui conhecendo as famílias e fui trabalhando com educação alimentar e entendendo o que era necessário. São 12 pilares para a gente trabalhar a educação alimentar e nutricional das crianças. Por exemplo, quer ver? Coloca aqui para mim nos comentários. O que é que vocês geralmente indicam para pais que precisam que seus filhos comam melhor? Coloca aqui pra mim só pra ver se a gente tá nas mesmas ideias. Mas eu sei que muitas falam, leve a criança pra cozinha, dê o exemplo, né? Não compre aquilo que você não quer que a sua criança coma. E isso realmente faz sentido. Os artigos científicos apontam isso. Quando a gente vê famílias colocando em prática, a gente também vê crianças tendo resultados melhores. Agora é o ponto, eu posso ir lá e usar do tradicional, não ousar fazer diferente, né? E continuar dessa mesma maneira. Eu posso fazer assim. Ou eu posso falar aqui comigo e pensar, olha, quando eu aponto, o pai se fecha. Quando ele percebe, ele se abre. E o que eu preciso é de um pai aberto. Eu preciso de um pai e uma mãe que sejam meus parceiros, que coloquem em prática. Certo? Certo. Então, eu preciso fazê-lo ver. E como é que eu posso fazê-lo ver? Rodas, elas ajudam com isso. Então, roda da educação alimentar e nutricional, ela vai vir justamente para esses pais avaliarem. Serve desde introdução alimentar, seletividade, escolar, pré-escolar, adolescente. Porque aí o que vai mudar é a forma de você perguntar só. Mas são 12 pilares, então a roda ela está dividida em 12 fatias, imagina uma pizza, né? Dividida em 12 pedaços aqui no caso. E dentro de uma fatia a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma fatia. Gente, eu sou péssima de desenho, mas tudo bem, né? Por isso que as minhas aulas são sempre todas em slide para as alunas. Mas assim, vamos lá. Uma fatia. Ok. 1, 2, 3, 4. Vocês perceberam que eu sou bem ruim mesmo de desenho, né? Mas a ideia vai valer, porque senão ali vai ficar muito pequenininho para vocês enxergarem. O que acontece? Essa fatia ela tem do 0 ao 10. Então,
De 0 a 10, que nota você se dá para cada um desses pontos? E a gente tem 12 pontos, que são os 12 pilares a se trabalhar. Vê comigo, ó. Se eu quero que uma criança coma melhor, eu preciso que os pais se planejem. Faz parte da educação alimentar e nutricional o planejamento na casa. Não faz? Depois vocês vão me falando aí, ó, se faz sentido ou não. Rotina faz parte, certo? Sim, eu preciso que eles tenham a rotina, tanto de dormir, essas crianças dormirem, essas crianças acordarem no horário, né, que façam com que eles tenham fome quando tiverem que comer, que eles não comam guloseimas antes do almoço, porque vai de barriga cheia para o almoço e não come. Então, rotina faz parte. Variedade para uma educação alimentar e nutricional faz parte também. Se a família só dá banana, o que eles vão querer comer? Banana só, né? Então, eu preciso ter variedade na casa. Qualidade. Qualidade significa os alimentos que eu compro de alto valor nutricional. Fruta, verdura, legume. Significa também de onde é que eu compro isso. É um alimento que é cheio de agrotóxico, é de um produtor local. Leitura de rótulo. Eu preciso que esses pais aprendam a ler rótulos. E, dependendo da idade da criança, que eles, inclusive, ensinem essas crianças a lerem rótulos também. Eu, mesmo nas escolinhas, na educação infantil, eu falava sobre leitura de rótulos com as crianças. Como, Carol? Como é que faz leitura de rótulo com criança de 3, 4 anos? Uai, chegava com aqueles suquinhos lá, né, que vocês bem conhecem, que de fruta não tem nada dentro, que faz a propaganda direto do pé da laranjeira. E eu falava, ó, mas esse suco aí não é de fruta. Aí eles falaram, não, tia Carol, é de fruta. Eu falei, daqui, deixa a tia Carol ler o que eles colocaram aqui dentro. Aí começava a ler o rótulo pra eles. Isso daqui é fruta? Ó, tá escrito que tem açúcar, é fruta. Tá escrito que tem xilitol, é fruta. Tá escrito que tem... E ia lendo, ensinando, né? Outro ponto, publicidade. A gente precisa ensinar, desde os pais até as crianças, que muito do que aparece, do que é divulgado, na verdade, às vezes, é só a indústria querendo vender aquilo. Por isso que a leitura de rótulo, aliás, vem antes. Então, ensinar que os pais, quando estão vendo ali um desenho com a criança e aparece no comercial, por exemplo, um desenho, tipo, teve intervalo do desenho e aparece um alimento sendo divulgado com desenhinhos juntos. Daí eu falar, ó, na verdade não é assim que acontece, porque a criança não difere, né? Ela acredita que está vendo o personagem preferido dela comendo um salgadinho, comendo um ultraprocessado, que aquilo é bom para ela também e que o personagem gosta daquilo. Quando a gente fala para a criança, vamos tomar suco verde, que tem a ver com o Hulk, e ela se anima, ela também se anima com o Hulk que está aparecendo no suquinho lá da propaganda. Então, falar sobre isso com as crianças é importante. Às vezes, restringir isso, dependendo da idade, é importante também, né? Bem, saberes culinários, passar isso de geração para geração. Como que é importante essa criança ter contato com saberes culinários da avó, da tia, dela aprender o que é que a família dela, né, sabe sobre os alimentos, receitas de família, ter esse contato com os alimentos. Exemplo, então, de ir lá, sentar na frente das crianças, comer junto com elas. Sabe aquele negócio que a gente fala, você quer que a sua criança coma, mas você já comeu na frente dela? É aqui, parte de exemplo. Autonomia, que é permitir que a criança faça aquilo que ela é capaz de fazer. Então, eu também preciso trabalhar isso, né? Desde a introdução alimentar até com adolescentes. Refeição em si, então como que é o momento da refeição? É um momento feliz? É um momento chato? É um momento que meu pai e minha mãe ficam me perguntando como que foi a prova de matemática e eu sou péssima em matemática e fui com a nota, tive uma nota ruim? Sabe assim? Então como é esse momento da refeição? É de prazer, é de alegria, é todo mundo junto, não é? Quantidade, então se eu respeito a quantidade que meu filho come, e aqui entra pra gente falar da parte de divisão de responsabilidades, né? Que eu escolho enquanto cuidador o que é que eu vou oferecer, mas quanto a criança vai comer, diz respeito só à criança. E as emoções, como é que eu me sinto com relação a isso? Qual é a minha emoção quando eu tenho que começar a introdução alimentar do meu bebê? Tá sendo um momento de desespero ou de prazer? Porque, tem que ser prazeroso pra mãe também. Como que é para esse bebê? Ele tá feliz, tá tranquilo, tá confortável? Ou não? Tô amarrando ali no cadeirão e tentando enfiar a colher goela abaixo. E para o adolescente? Ele fica feliz durante uma refeição em família? Ele tá satisfeito na hora que ele vai comer?
Ou ele tá lá preocupado que não, tem que ser o bonitão da escola e não pode comer as comidas que estão sendo colocadas na mesa? Como que tá essa emoção? Para mim, tudo isso daqui tem que ser trabalhado dentro da educação alimentar e nutricional de uma criança. E quem conduz, gente, a educação alimentar e nutricional de uma criança são os pais, né? Eu, enquanto nutricionista, posso fazer atividades de educação alimentar e nutricional com essa criança, posso estimular essa criança, né? Devo, inclusive, porque, gente, é uma delícia trabalhar com isso, eu preciso dizer, vocês sabem, né? Meu coraçãozinho aqui bate, mas voltando ao foco. Os pais que vão conduzir o processo diariamente, são os pais que moram com a criança. Não dá para levar nutri para morar junto. Compreende? Portanto, se eu sei que existem esses 12 pontos, eu vou conduzir com cada um daqueles dos momentos que existem. Então, seja introdução alimentar, seja um pré-escolar, um escolar, um adolescente. Perguntas que façam sentido. Então, planejamento. Faz sentido um bebê participar do planejamento? Não faz. Mas faz sentido uma criança de idade aí pré-escolar, escolar participar. E aí eu falo, de 0 a 10 para os pais, qual nota que você dá para o planejamento? Você consegue organizar no começo da semana a sua rotina? Você consegue fazer as compras, deixar os alimentos lavados? Seu filho participa desse planejamento, ele pode opinar alguns alimentos que ele queira. Então, a partir disso, os pais vão preenchendo. Então, aqui na ferramenta, ele vai pintar. Eu pus aqui do lado para vocês conseguirem ver melhor, mas está dando reflexo da minha luz, né? Mas o ponto é, ele vai lá e vai pintar. Para mim, planejamento, a nota tá 5. Porque, tem vezes que eu consigo, tem vezes que eu não consigo. É uma coisa que a gente até olha, mas é meio metade. A gente faz, tipo, uma vez na semana e depois não faz, por aí vai. Beleza. Aí vai pro próximo. E como que tá a sua nota para variedade? Aí você vai e explica tudo que eu tava falando para vocês. Como é que tá para variedade? Não, variedade em casa é tipo 3, porque a gente basicamente come arroz, feijão, bife, salada e alface. É isso que tem. Tipo, salada e alface eu repeti, né? Tipo, salada com alface e tomate. Entende? Aí foi 3. Aí você pergunta, e como que é o momento da refeição? O momento da refeição é maravilhoso, a gente não tem problemas com isso, isso é 10. E aí ele vai se dando as notas. Depois que ele se dá as notas, que vai ficar tudo coloridinho nessa folha, e as notas quem tá dando é ele, sou eu não, tá? Aí ele foi lá, eles se deram as notas e eu vou perguntar, são 3 perguntas que vêm depois. Quais áreas estão favorecendo a educação alimentar de seus filhos? Aí, geralmente, são aquelas áreas que eles se deram as maiores notas, né? Exemplo, a refeição, o momento da refeição lá em casa é ótimo. Aí ele vai lá e vai anotar. Quais são as 3? Que ele viu, que ele julgou que são 3 que estão boas. Aí eu pergunto, e quais que você precisa dar mais atenção? Certo? É a próxima pergunta. Não é quais vocês estão pecando, quais que vocês estão errando, quais vocês precisam modificar. Não é isso, é quais vocês precisam dar mais atenção. Porque eu quero que o portãozinho se abra. Depois disso eu pergunto, escolha 3 atitudes práticas. Então, a gente vai sair desse atendimento com ações, certo? 3 atitudes práticas que você terá até o nosso próximo encontro com relação à educação alimentar da sua família. Aí ele vai olhar lá, ele viu, por exemplo, que a parte do planejamento estava ruim. Eu preciso me planejar melhor. Aí é a hora que você, nutricionista, que está aqui comigo neste momento, vai lembrar que você tem que ousar. Você não vai falar assim, então tá bom, você se planeja melhor, tá? É preciso que você se planeje, vai para sua casa e se planeja. Como se isso tivesse, resolvido a vida, né? Eu brinco que às vezes os pais acreditam que eles vão embora e aí vai mudar, assim, só porque eles passaram por mim, eu pego a verinha de condão, faço plim, eles vão embora e vai mudar. Não vai. Fala, então tá, se você tá tendo problema com planejamento, puxa uma folhinha, como que é? Conta pra mim. E aí você começa a ajudar ele a fazer esse planejamento ali na hora. Ou você ensina ele como se planejar. Gente, tem gente que não sabe se planejar. Tem gente que não sabe. Não sabe se planejar para cozinha, não sabe se planejar para viajar, não sabe se planejar para limpar a casa, não sabe se planejar para o estudo, não sabe se planejar. Aí você pode ir lá e pode ajudá-lo a se planejar. Pode ensinar isso, né? Isso é fazer diferente. Isso é ousar. Você, além de mostrar, ajuda ele como ele vai conduzir a ação. Entende?
Ah, aí, meu povo, olha, aí, meu povo, se você não floresce desse jeito, é porque tá faltando uma coisa. Se você já jogou as caquinhas fora, já fez a sua divulgação, já conseguiu atrair as pessoas, já tá lidando bem com esses pais, conseguindo colocar as ações, tem uma coisa que falta. O que falta? Sabe me dizer? O que falta? Vamos ver se vocês sabem dizer, que é o tema da live de amanhã, né? Temos live amanhã, sábado. Que falta? Deixa eu ver se vocês sabem. Mas o ponto é, essa forma de lidar, né, de conduzir com ferramentas diferentes, ferramentas que coloquem o outro para pensar, para refletir, que não sou eu mandando, mas sou eu conduzindo. Nossa, faz muita diferença. É por isso que eu vejo as alunas constantemente tendo resultados rápidos quando, além de aplicar, né, porque elas precisam ter isso para aplicar, elas também se deram um espaço para florescer, elas também se abriram para isso. Feedback, paciência, vergonha na cara, constância. Não, gente, se você ainda não conseguiu, é porque já conseguiu mandar tudo embora, né, já trabalhamos todos aqueles pontos. Falta a coisa mais importante, que são as crianças. Certo? São as crianças. Amanhã nós vamos falar de como usar essas técnicas e ferramentas, de como usar com as crianças. Temos lives até de domingo e até de sábado. Sim, Rafa. Porque aqui eu quero ver vocês virando flores lindas, abertas, viradas para o sol, que todo mundo observa, que todo mundo olha e fala, nossa, olha aquela nutricionista, quero ir nela. Vou juntar cada centavo para ir nela, vou pagar com gosto a consulta cara. Não precisa ficar pedindo desconto. É isso que eu quero. Quero ver vocês florescendo. Então vamos de sábado, domingo, essa semana e a próxima. E semana que vem vamos de semana NutriKids também, tá bom? Bem, aliás, se você não se inscreveu na semana NutriKids, você já está inscrita, sim? Quem já está inscrita, manda pra mim, não vou pedir direção, mas se você já está inscrita, manda pra mim assim uma mãozinha pra eu saber que eu vou te encontrar lá pela semana NutriKids, tá? E aí, essa parte eu defino as ações e eu vou colocar, ó, o que falta então aqui pra você pro próximo atendimento? Deixa eu trazer informações. Às vezes acontece, eu lembro de um atendimento que eu fiz, e aí na hora que chegou nessa parte da leitura do rótulo, a mãe tinha respondido a leitura do rótulo, acho que era 2, sei lá. Era uma nota baixa, ela respondeu uma nota baixa. E aí eu falei, beleza, então o que você precisa fazer? Ela falou, preciso aprender a ler os rótulos. Aí eu defini que como ação ela ia começar a ler os rótulos dos alimentos, né, lá que eram os mais típicos da casa dela, tudo mais. Só que o que eu precisava fazer? Eu também precisava da orientação, precisava ensiná-la a como ler rótulo. Então percebe que eu não tô deixando de ser nutricionista porque eu tô trazendo essa outra parte. Eu fui lá e ensinei. Eu tenho conhecimento técnico para explicar o que é o alimento light, o que é o alimento diet, por que a gente vai olhar os ingredientes, de que forma, como a gente pode olhar a tabela nutricional, como ela pode mostrar para a criança. E eu vou continuar levando esse conhecimento para ela. É uma combinação. Eu falo que coaching nutricional infantil e nutrição é um casamento maravilhoso, maravilhoso, sabe? Não é você deixar de fazer o que você faz como nutricionista, mas é você ousar ir além. Certo? Tanto que a nossa frase é, se você vive de passado, você não vai florescer. Se você quiser fazer o que se fazia, sabe, há anos atrás, com uma geração que está totalmente diferente. Gente, pare e pensa, os pais de vocês, como era quando vocês eram crianças e os pais de vocês. A vida mudou, né? Tá todo mundo agora correndo, esse advento da tecnologia que veio, que já chegou para as crianças e para os pais dessas crianças, torna tudo muito rápido, dinâmico. Ó, gente, fazendo atendimento online. Quem pensou aí que ia fazer atendimento online enquanto formada? Não é? Então as coisas mudam e a gente não pode ficar parada no tempo. Tem que trazer inovação. É isso que faz florescer, isso te faz crescer, isso te faz ser reconhecida. Tá? Ok, então essa orientação posterior vai ser construída com a família. Aqui eu tô falando mais dos pais, porque senão fica tudo muito bagunçado, mas a criança também faz parte. E amanhã a gente vai falar um pouco mais da criança e na semana NutriKids vocês vão ter uma ferramenta que vão poder baixar, inclusive, utilizar e tudo mais. Certo? E aí, eu quero dizer que você, Nutri, quando vai atender essas famílias, lembre-se, você não precisa, você, enquanto nutricionista, saber de tudo mais um pouco. Você só precisa estar lá, entregue e focado em ajudar eles a resolverem os problemas.
Você pode no caminho, se tiver alguma coisa técnica que falta, algum conhecimento assim nesse sentido que falta, você pode pesquisar sobre isso. Mas não adianta querer ficar estudando só nutrição materno-infantil, tecnicamente, tipo livro, fisiologia, fisiopatologia, dietoterapia. Não adianta querer ficar fazendo só isso, sendo que você não sabe como ajudar eles a resolverem os problemas básicos do dia a dia. Rotina, planejamento, como lidar na hora que meu filho se taca no chão e faz birra porque ele quer e meu coração fica partido. Eu lembro de uma vez que eu falei pra uma mãe, mas deixa ele chorar. Aí ela me olhou com uma carinha assim, que hoje eu entendo essa carinha, né? Naquela época eu ainda não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje. E eu pecava muito por não ter esses conhecimentos, mas eu fazia. E aí ela me olhou com uma carinha que dizia na cara dela, eu não tenho coragem de deixar meu filho chorar. Eu não tenho coragem. Aí a gente pensa assim, mas melhor que chore agora do que tenha um problema depois. Então, mas as pessoas, elas não estão vivendo pelo amanhã, elas estão vivendo pelo hoje. Entende? Então a gente tem que ter, sim, uma expansão do olhar. Eu acho que isso é o que faz o grande diferencial. É quando a gente começa a se munir de tantas estratégias, e ferramentas e formas de conduzir, que a gente vai se tornando um profissional excepcional, tá? E às vezes, a Ana falando aí, e às vezes isso é mais importante do que a parte técnica. E eu concordo que dependendo dos casos, às vezes é mais importante sim. Dependendo da situação, às vezes vai ser mais necessário isso do que eu ir lá calcular quanto é que tem de cada alimento naquele cardápio, entendeu? Então, essa parte da gente poder... olhar, sabe, de uma maneira diferente, abrir espaço para o novo é tão bom. Quando eu abri esse espaço para o novo, foi bem marcante para mim, porque eu entendi que eu não precisava mais saber de tudo e o que eu precisava era travar ali parcerias com aqueles pais. Tanto que eu tenho pais, assim, que são amigos, sabe? Que às vezes eles veem algumas coisas minhas, nem estão mais em atendimento, mas eles vão lá, Carol, como é que você tá? Que saudades. Que a gente criou uma boa relação por conta disso. Certo? Ai, gente, falei bastante, né? Eu vou fazer aqui depois o sorteio, eu vou fazer lá pelo Instagram, porque eu nem coloquei meu computador aqui, depois eu faço por lá. Importante dizer, senha da nossa live, inovação, certo? Tudo minúsculo. Inovação, por quê? Se você viver de passado, você não floresce. Inove. Não fica fazendo a mesma coisa, achando que tá bom. Não fica fazendo a mesma coisa. Eu quero, daqui a um ano, ter mais e mais ferramentas para trazer para vocês, porque eu não fico satisfeita com a mesma coisa. Vocês sabem, né? Comecei lá em 2018, tinha as coisas do programa Brincar de Comer, fui correr atrás de mais conhecimento, aplicar, construir tudo isso, até sentir a segurança suficiente para falar, não, agora tá pronto para outras nutricionistas também. Fiz a formação em coaching nutricional infantil, tô preparando novidades para um futuro, porque é isso, gente, é inovação, é constante melhora, as crianças mudam, o mundo muda, e eu que não quero ficar aqui piruar dentro da panela sem estourar. Eu quero mais ser pipoca, linda e bela, quero ser girassol, lindo e belo, porque eu acho que a vida é isso mesmo, é a gente melhorar cada vez mais. E se vocês estão aqui comigo, eu tenho certeza que vocês partilham dessa mesma ideia, tá bom? Falo do prêmio, então, da Roda da Educação Alimentar de Pais para Filhos para amanhã. Hoje vai ter uma ferramenta nova disponibilizada, vocês dão uma olhada depois lá no nosso post. A mesma coisa, para participar, precisa ir lá, comentar, tá bom? Convidar 2 amigas nutricionistas e além dessas 2 amigas nutricionistas, mandar o nosso código lindo dessa live, certo? Do nosso desafio à semente, para que vocês floresçam na nutrição materno-infantil. E eu quero saber aqui para vocês, como é que tá sendo? Tá fazendo sentido? Eu tô vendo que vocês estão bem animadas e tudo mais. Sabe o que eu queria? Vamos fazer assim, dá um print aí, eu vou dar um sorrisinho e vocês dão um print, dá um print por aí e me conta, marca nos seus stories depois, contando os seus principais insights da live. Vai lá e coloca, tô no live do Desafio à Semente, se você nutre e quer florescer também, vem com a gente. E coloca qual foi seu principal insight. Eu vou adorar saber e vou adorar que vocês tragam também nutricionistas que sejam colegas de vocês. Eu prezo bastante
por, sabe, formar, ter perto de mim nutris que estejam dispostas a melhorar, que estejam dispostas a crescer, a fazer diferença na alimentação das crianças, a plantar a sementinha. E eu acredito naquele negócio. Nutri gente boa, conhece Nutri gente boa. Então vai lá, divulga para você poder trazer aqui para pertinho da gente nutris que vão ajudar a nossa maré subir, que vai ajudar a fazer a nutrição materna e infantil atingir cada vez mais pessoas, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Amanhã a gente envia o resumo do PDF dessa live, tá bom? Na verdade, em PDF, né? O resumo dessa live. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau!